Olá. Crianças de 3 anos são alfabetizadas no Japão? São. Assim como criança de 4 anos também são alfabetizadas. E criança de 4 anos no Brasil são alfabetizadas? Também. E criança de 3 anos também são alfabetizadas no Brasil? Também. Crianças especiais conseguem aprender a ler? São alfabetizadas? Sim, também são. E rapidamente. E, para que isso aconteça, existe um método eficiente, que é o método Nobre. As pessoas às vezes veem crianças de 2 anos lendo, 3 anos lendo, 4 anos lendo, e se perguntam, acham admirável que as crianças aprendam a ler com tão pouca idade e também em tão pouco tempo. Na verdade, eu acho admirável, assim, extraordinário, que os professores vejam essas coisas acontecerem e simplesmente deixam passar, continuam fazendo ano a ano, dia a dia, a mesma coisa e esperando resultado diferente. Então, a professora deve procurar o método mais eficiente para aplicar, para ter uma efetividade na leitura. Quando as provas a nível nacional são feitas, elas são feitas baseadas na leitura e na matemática. Eu tenho alguns grupos dos quais eu faço parte e é tanta brincadeira, é tanta coisa, ou seja, a professora consegue tudo, menos ensinar a ler e a escrever. E o método Nobre, ele não implica, nem vai afetar nada, porque as professoras conseguem fazer tudo, menos ensinar a ler, a escrever e a fazer contas. Então, e é nesse sentido que vocês podem aplicar o método Nobre, usando as cores. Vocês vão ter um resultado muito eficiente e muito rápido. E terão satisfação pessoal e profissional. Então, conheçam, apliquem, que os resultados vocês terão. Professoras, essas professoras de alunos de 3 anos que aprendem a ler através do método, é de escola pública. De 4 anos também é de escola pública. No Japão tem uma escola internacional que aplica o método Nobre lá. Então, crianças de 3 anos e 4 anos leem. Todos os países do mundo têm problemas. Mas os problemas dos países, todos esses países, é o mesmo do Brasil. Só que aqui é mais acentuado. Nós podemos considerar a educação do Brasil a pior do mundo. Né? Porque se formos comparar com os outros países de que o Brasil ganha, parece até piada. Professoras, então vamos criar coragem, né? Vamos... Não acreditem em nada, as pessoas falam, esse método é assim, esse outro é assim. Esses métodos tradicionais que você aplica, você já sabe, você passa 1 ano, 2 anos, 3 anos e não consegue nada. Nas escolas públicas que eu conheço, que são de vários estados, é a mesma coisa. Uma criança passa 1 ano, 2 anos, 3 anos e muitas vezes ela não sabe nem uma vogal. Isso é muito, muito comum de se encontrar. Certo? Se você aplicar o método Nobre, você tem um resultado imediato. É assim, ó. Qualquer criança de 6 anos de idade, ela consegue ler. Mesmo que ela tenha problemas de não conhecer uma letra sequer. Isso, na verdade, nem é problema. É bem melhor que uma criança não conheça uma letra. Porque número de letra não ajuda em nada, só atrapalha. Nós vamos usar o que? Apenas a função do som da letra para formar as palavras. Então, professores, não acreditem no método Nobre, mas experimentem. Esses métodos tradicionais que você aplica, já sabe que não funciona. Uma criança tem a capacidade de ler imediatamente. Tem 6 anos de idade, 100% delas conseguem ler. 5 anos de idade, 1/3 delas consegue ler imediatamente. 3 anos de idade, eu postei 10 vídeos bem curtinhos com uma criança de 3 anos de idade que ela começou do nada e em 2 horas começou a ler. Uma criança especial, condenada a nunca ler, a Renata, na 4ª aula
entendeu o método e já começou a ler várias palavras. Eu fui dar aula para uma criança, a mãe dela pagou algumas aulas adiantadas, e eu estava dando aula lá, e o pai dela também estava lá, a irmã dela, e eles ficavam do lado. E ele não repetia, eu falava, e ele não conseguia lembrar do som da vogal, nem de nada. E o pai dele, percebendo que eu estava repetindo, e o filho dele sem falar, sem lembrar do som, ele fez assim para mim, ó. Dizendo que o filho dele não girava bem da cabeça. Eu tive 5 aulas com ele apenas. 5 aulas. E é lógico que ele desenvolveu. Depois, quando eu fui dar satisfação para a mãe dele, que foi a sua mãe que havia contratado essas 5 aulas, passei mais ou menos um mês para voltar lá e dar satisfação, que ela trabalhava durante o dia, né, e o pai dele que ficava assistindo. Aí quando eu fui lá no final de semana, ele disse, olha, eu fiz isso, isso, isso. E ela me disse, olha, a coordenadora da escola dele disse que chegou o momento dele ser alfabetizado, que ele já está lendo. O momento de uma criança ler, o tique, sabe, a hora dela ler, o tempo da criança, é quando ela conhece o método Nobre. Quando ela conhece o método Nobre, pronto, chegou o momento dela aprender, é o tique dela que estava faltando, aquele... Entendeu? Então, vamos lá, professora, criar coragem.